tudo bem? Nós vamos continuar os nossos estudos sobre urbanização e os conceitos da urbanização que a gente começou na aula passada da apostila 2. Primeiro, a gente sabe que a urbanização é o crescimento da população da cidade, ou seja, vai ter mais gente morando na cidade do que no campo. Isso acontece por causa do êxodo rural. Vocês se lembram o que é o êxodo rural? É quando as pessoas saem do campo e vão viver na cidade. Por que será que isso acontece? Lembrando que isso acontece tanto nos países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos. Não é uma coisa que acontece só nos países ricos ou só nos países mais pobres. Acontece em todos eles. Por que será que o pessoal que mora no campo resolve morar na cidade e acaba aumentando a população urbana? A urbanização aconteceu primeiro nos países desenvolvidos e industrializados. Olha, já dá para a gente ter uma pista por que aconteceu lá primeiro. Por causa das indústrias. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade trabalhar nas indústrias para tentar salários melhores, uma vida melhor, melhores oportunidades. Só que esse aumento de pessoas na cidade vai formar grandes metrópoles e a conurbação das cidades. Lembra o que são conurbações? Quando as cidades crescem, crescem, crescem e acabam se misturando. Você não vê onde começa uma e onde termina a outra. No Brasil, a urbanização acontece primeiro por causa da industrialização. As pessoas que moravam no campo, trabalhavam na roça, procuram as indústrias para ter salários melhores, melhores oportunidades, condições de vida. Olha só, a industrialização traria melhores salários, melhores condições de vida e oportunidade. Isso aconteceu também porque na agricultura, que é o setor primário da economia, estava tendo muito desemprego por causa das máquinas que chegaram no campo. Muitas máquinas sendo usadas na agricultura foi tirando o emprego das pessoas. Quanto mais máquina eu tenho na agricultura, menos emprego eu tenho para as pessoas. Então, esse desemprego fez com que elas fossem procurar trabalho nas indústrias das cidades. Além de fatores naturais, como seca, geada, inundações, coisas que atrapalham a plantação e faz com que os donos de fazenda mandem as pessoas embora. Então, basicamente, o principal motivo de ter tanta gente do campo indo viver na cidade, indo trabalhar na cidade, é por causa do desemprego. Por causa do desemprego que vários fatores acarretam a economia. Eles vão para a cidade, vão procurar emprego na indústria para melhorar a condição de vida deles. As cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo são as grandes metrópoles do país. Mas presta atenção, gente, as cidades, as capitais, tá? E as regiões metropolitanas foram criadas pelo governo para solucionar o problema do inchaço urbano. Essas duas cidades estavam ficando superlotadas de gente, porque vocês podem perceber, principalmente São Paulo, como é uma cidade que tem muita indústria, a grande maioria das pessoas que saem de outras regiões vão para São Paulo tentar a vida, na cidade grande, como eles falam, né? Grande maioria vai para São Paulo. Então, começou a inchar, a gente fala inchaço urbano, começou a lotar essas duas cidades. Então, o governo criou as regiões metropolitanas, que a gente já estudou, para tentar solucionar esse problema de superlotação nessas duas capitais. Vocês se lembram o que é região metropolitana? São aquelas áreas em volta da cidade maior que vão se desenvolver usando os mesmos recursos da capital ou da metrópole. A mesma linha de ônibus, mesma rede de energia, de esgoto. Então, elas são mais afastadas do centro das metrópoles, mas elas usam os mesmos recursos. Foi uma alternativa que o governo encontrou para tentar desinchar Rio e São Paulo. E hoje, dependendo do tamanho da cidade, dependendo da importância dela, quantas pessoas vivem nessa cidade, elas recebem classificações diferentes. Olha, metrópoles globais têm importância no mundo todo. São Paulo e Rio de Janeiro são as duas principais cidades do nosso país. Metrópoles nacionais são as cidades que são muito importantes dentro do Brasil. Tudo que é feito nessas cidades tem uma influência muito grande dentro do nosso país. Olha só, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador. Algumas capitais, né? Metrópoles regionais, já está diminuindo o espaço de influência. São cidades muito importantes na área em que elas estão, na região que elas estão.
centros regionais, um pouco menor, até chegar nos centros subregionais, que são cidades importantes para aquelas cidades que estão ao redor dela. Não tem uma influência nacional nem mundial. A importância delas é dentro daquela área que elas estão inseridas. E aqui a gente tem um mapa dessa classificação. A gente pode observar, no Brasil, a grande maioria das principais cidades, seja nacional, global, regional, elas estão na região centro-sul. Lembra que a gente estudou as divisões do Brasil? Ó, na região centro-sul, uma parte centro-oeste, sudeste e região sul. Aqui estão concentradas as principais cidades do Brasil. Não que as outras não sejam importantes, claro que são. Só que a importância delas é muito mais local ou regional do que no país todo.